Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre 1 Coríntios, a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios. Essa é uma carta grande, bem difícil de estudar, de se resolver, e principalmente falando ela só com as palavras aqui, né? Eu nunca fiz um estudo concentrado nela, mas geralmente, em todos os estudos do canal, eu usei ela bastante vezes. Principalmente para falar em relação a questões da transição de aliança. Então, para falar também de ressurreição, essa é uma carta linda, irmãos. E ela mostra pra gente, quando você começa a estudar ela tem 16 capítulos. E ainda tem a segunda carta. Quando você começa a estudar essa carta, você vai entender, você precisa entender que você precisa das demais cartas do apóstolo Paulo para entender alguns dos raciocínios dele. Você precisa também compreender que sem Atos dos Apóstolos você não consegue compreender a época da carta, o que estava acontecendo. Você precisa de forrar Atos dos Apóstolos na mesa para você entender praticamente quase todas as cartas de Paulo em pontos específicos. Se nós não tivéssemos Atos dos Apóstolos, nós ficaríamos muito perdidos nas cartas do apóstolo Paulo. Mas daria para entender muita coisa, mesmo assim. Mas se você coloca Atos dos Apóstolos, o estudo fica incrível. A igreja mais problemática é a igreja de Coríntios. Tem muitas explicações sobre o porquê que leva o apóstolo Paulo a escrever essa carta. E as coisas que os coríntios estavam sofrendo, elas refletem nos dias de hoje. Não tem como ficar só para aquela época. Tudo volta nos dias de hoje. Eu acho muito bonito esse trabalhar de Deus. Deus permitir que Satanás ataque a igreja de Coríntios daquela maneira, para que hoje a gente tenha as cartas do apóstolo Paulo. Deus permitir que o apóstolo Paulo sofresse por aquela igreja, como ele sofreu muito, para que ele pudesse, como um homem mesmo, ainda que espiritual, mostrar suas aflições, mostrar sua preocupação com a igreja e a gente ter acesso às palavras do apóstolo Paulo. Foi tudo um planejamento do Espírito do Senhor. Aí você começa a estudar e você vai compreender que essa carta não é a primeira. Ela é, no mínimo, a segunda. E a segunda deveria ser a quarta. Isso são questões que você olha ali e escuta mesmo dentro da carta. Eu escuta porque eu estava escutando ela, né? Você aprende essas questões lendo a carta. Dentro do estudo da carta você vai ver que ele já tinha escrito coisas antes para os coríntios. Então é uma igreja realmente muito problemática. O que nós tínhamos de problema nessa igreja? Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. E depois ela foi pastoreada por Apolo. Apolo foi lá e ele cuidou um pouco da igreja. E os coríntios ficaram encantados por Apolo. Porque a Escritura fala que Apolo era um homem fervoroso de espírito. É poderoso nas Escrituras. Ele era eloquente. A Bíblia não fala isso de nenhum outro homem, embora a gente sabe que Paulo era assim também. Mas Apolo, ele convencia publicamente que Jesus era o Messias. E ele era fervoroso nas palavras. Imagine, era um homem que, num discurso público, ele conquistava as pessoas. E mesmo essa igreja, tendo o apóstolo Paulo como fundador, tendo uma pessoa como Apolo ali, cuidando da igreja, Pedro também, não vou dizer que Pedro cuidava dessa igreja, mas tinha muitas pessoas dentro dessa igreja que conheciam o ministério de Pedro e eles eram inclinados para Pedro. E eu vou explicar para vocês o porquê dessa inclinação, que é novidade para muitas pessoas. Não é novidade no canal, eu já falei isso no canal, mas é novidade para muitos irmãos. E aí essa igreja, ela era extremamente carnal, porque ela se dividia facilmente, fora os ataques do Satanás, ela se dividia em grupos. Porque tinha pessoas ali que preferiam Paulo, outras preferiam Apolo, outras preferiam Pedro, e o quarto grupo preferia Cristo.
É até engraçado, né? Mas as mesmas coisas acontecem hoje. Só que naquele tempo, irmãos, a divisão acontecia, claro, por causa da carne. Paulo disse que eles eram carnais por causa disso e que por causa dessa carnalidade eles não poderiam receber alimento sólido. Olha só, Paulo falou em 1 Coríntios 2, transitando para o capítulo 3, Paulo fala, vocês são crianças, vocês precisam de leite espiritual, eu não dei alimento sólido para vocês e nem agora eu posso dar. Mas lá no finalzinho da carta, a gente recebe uma palavra do apóstolo Paulo em relação ao arrebatamento que nós podemos considerar assim como alimento sólido. Mas é claro que não é só aquilo que Paulo escreveu em relação ao arrebatamento, que é o alimento sólido. Envolve muitas coisas. Mas ele já dá para a igreja um pouquinho de alimento sólido, mesmo ele sabendo que a igreja não poderia receber alimento sólido ainda. Se a igreja pudesse receber esse alimento sólido, nós teríamos uma carta muito mais profunda. E a segunda carta é pior ainda. Na segunda carta você vê a situação da igreja um pouco pior. Então, a igreja, irmãos, ela tinha todos os dons. Você vê que Paulo fala que nenhum dom faltava para eles. Só que eles não obedeciam à palavra de Deus. Facilmente eles eram enganados. E eles andavam em carnalidade. Mas carnalidade ao ponto assim de quebrar a igreja, de rachar ela. E é engraçado que quando você estuda essa carta, você não vai ver Paulo falando para os membros abandonar ali a igreja. Sair de uma igreja e ir para outra. E alguns pregadores do dia de hoje, eles não compreendendo o porquê dessa divisão, compreendendo sim o porquê da carnalidade, mas não o porquê da divisão, e não entendendo muito bem o porquê que o apóstolo Paulo não manda as pessoas saírem de lá, eles estão usando essa carta, mal usada na minha opinião, para dar a entender que mesmo que se houver essa carnalidade na sua igreja, você não pode abandonar. E isso não é correto. Primeiro porque não tinha essa multidão de igrejas e multidão de ministério. Era a igreja de Coríntios, a igreja que está em Éfeso. Não tinha placas, percebeu? Ele não fala o ministério apostólico de não sei o quê. Paulo, a Assembleia de Deus. Paulo, a Igreja Batista dos Últimos Dias. Paulo, a Igreja dos Adventistas. Paulo, a Igreja dos Testemunhas de Jeová. Apóstolo Paulo, a Igreja Presbiteriana. Apóstolo Paulo, não tem isso. Era uma igreja. Então não tinha como sair de um lugar e ir para outro. Porque era um local aonde os coríntios se reuniam. Não tinha para onde ir, a não ser que eles mudassem de cidade. E primeiro, era a obra do apóstolo Paulo. Ele queria poder corrigir as coisas que estavam erradas na igreja. Se você funda uma igreja e sabe que ali tem um povo de Deus, você não iria corrigir? Mesmo que a igreja estivesse em grande carnalidade? Você iria querer corrigir. E se a igreja não aceitasse a correção de maneira alguma, aí o apóstolo Paulo tomaria medidas piores. Eu não posso usar essa carta de maneira irresponsável e de falar para você que hoje não tem nenhuma igreja semelhante à igreja dos Coríntios com tanta carnalidade e discórdia. Porque lá tinha até pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Aí muitas pessoas, estão usando essa carta para dizer assim, olha irmãos, essa é a exortação que eles estão passando. Olha irmãos, tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus e Paulo não manda você abandonar a sua congregação e ir para outra. Ele foi corrigir lá o assunto e mandou o pessoal ficar lá e corrigiu eles. Irmãos, está correto. Isso daí, em parte, está correto. Mas não posso pegar essa aplicação do apóstolo Paulo, o fundador da igreja, e aplicar hoje, como que se você tivesse que aceitar, meio que calado, por causa de uma união, sacrificar a verdade do Senhor, sacrificar a verdadeira comunhão por causa desse contexto mal utilizado para falar para a gente, explicar para a gente a carta de Coríntios. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, todas essas coisas que o apóstolo Paulo escreveu e que algumas pessoas usam a carta de Coríntios para explicar para a gente, todas essas coisas são verdades, mas você tem que saber discernir melhor o ponto. Na minha opinião, eu não posso, como eu disse antes,
de maneira irresponsável, usar esses pontos da carta para induzir as pessoas a aceitarem tudo. Por exemplo, vamos sacrificar a verdade de Deus no altar da união. Como? No altar da unidade, da comunhão, vamos sacrificar a verdade. É isso que muitas pessoas estão induzindo a outras pessoas a fazerem. Porque, supostamente, o apóstolo Paulo mostrou todos os erros de uma igreja que serve de modelo para tudo qualquer coisa errada e não mandou nenhum membro sair de uma igreja para outra. Porque, aspas, eles iriam encontrar as mesmas coisas erradas, então não adianta sair de uma e ir para outra. Isso não é verdade, irmãos. Vê que difícil que é de explicar isso para vocês? Quando eu digo não é verdade, logo na minha mente eu pensei, peraí, mas de fato, Paulo não deu esse conselho de sair para um lugar e ir para o outro. De fato, mas eu não posso usar um exemplo de maneira errada. Porque o apóstolo Paulo, fundador da igreja, ele queria administrar a obra dele. Porque não podemos esquecer que o próprio Deus falou para o apóstolo Paulo que tinha um povo lá em Coríntios. Está lá em Atos 16. Isso foi instrução do próprio Senhor. Eu não posso me esquecer disso. Então Paulo sabia que, apesar de tudo, tinha um povo lá na igreja. E que o apóstolo Paulo teria que sofrer alguns danos por causa daquela igreja. Compreendeu? Se o apóstolo Paulo futuramente percebesse que não tem mais jeito, então não tem jeito, irmãos. Tanto é que tinha um caso de um pecado lá em 1 Coríntios 5, de um homem que ele estava possuindo a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a igreja achava isso normal. Olha o nível de carnalidade. O apóstolo Paulo fala que isso não era aceito nem entre os gentios. E eles não julgavam os de dentro. Paulo falou, tem que julgar os de dentro, porque os de fora Deus os julgará. E aí, até mesmo quando o apóstolo Paulo dá essa lição, eu vejo as pessoas entendendo errado esse ponto. Por exemplo, Paulo falou, olha, pega essa pessoa e lança para fora da igreja. Tire esse fermento do meio de vocês, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. As pessoas entendem, principalmente calvinistas, é conveniente para eles entenderem isso, que o apóstolo Paulo estava mandando a igreja pegar esse impostor, jogar para fora, porque a carne dele ia ser destruída. Ou seja, Satanás tem o ofício de destruir a carnalidade e preparar essa pessoa para o arrependimento, para ela pensar, não, com Deus estava melhor as coisas, eu vou voltar para o Senhor. Aí o espírito dessa pessoa seria salvo no dia do Senhor. Irmãos, Paulo não está falando isso de maneira alguma. De maneira alguma. Porque se uma pessoa que comete tal ato, ela ainda vai ser salva, realmente ela é eleita. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, uma hora ou outra ela vai voltar para o Senhor, porque Deus elegeu. E pessoas que estavam lá dentro da igreja de Coríntios, que não havia cometido tal ato, muitas delas poderiam se perder se não fossem eleitas. Isso é bem conveniente para a linha calvinista. Mas Paulo não está falando isso. Paulo está falando do espírito da congregação. Por isso que ele fala, vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? O fermento era esse homem, esse iníquo, esse pecado que ele cometeu. A massa era os coríntios, queriam ser levedados. Logo, eles são cúmplices desses atos. Pecado por omissão. E como isso iria se tornar normal, casos assim poderiam ser multiplicados. E fora que a igreja estaria sobre pecado de omissão. Ou seja, ninguém julga essa carnalidade. Então a massa toda iria ser perdida. Então tira para fora o fermento, que é esse homem, ou seja, o pecado, para que eles fossem uma nova massa. E o espírito da congregação num todo, eu tenho que inserir essas palavras. Elas não estão escritas, mas vamos olhar com bom senso, né? Vamos interpretar, porque esse ponto exige uma interpretação. O espírito da congregação todo será salvo no dia do Senhor. E o iníquo que foi entregue a Satanás, ele não foi entregue para que Satanás prepare ele para o arrependimento. Ele foi entregue mesmo para Satanás destruir o homem. Veja que Paulo viu que não há arrependimento nesse homem. Não houve arrependimento. Ele não confessou, ele não se humilhou.
Não tinha nada de arrependimento nesse homem, nem naquele momento e nem em segunda carta. E aí o apóstolo Paulo faz esse julgamento justo. Entendeu? Então, naquela época, os coríntios não estavam aptos para julgar nenhum caso assim, irmãos. Realmente era uma igreja tenebrosa. E o apóstolo Paulo foi para corrigir isso. Mandou a carta para eles serem corrigidos nisso. E hoje nós temos todo esse exemplo para a gente e a gente ainda acaba torcendo esses fatos, torcendo esses pontos, porque isso favorece unicamente o calvinismo. Por isso o exemplo das festas, veja que Paulo está usando as festas para remover o pecado de dentro da igreja. Ele fala no mesmo contexto. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então vamos fazer a festa dos asmos. Lembra asmos como que era feito na Antiga Aliança? Agora na Nova Aliança, Paulo está falando como que se celebra Páscoa e asmos. Vamos fazer os asmos da sinceridade, da honestidade. Pão sem fermento, tira esse pecador, esse pecado de lá, da igreja. Porque é um pecado que ele não era visto com bons olhos nem entre os gentios, irmãos. Claro que os gentios cometiam isso também, mas os gentios têm uma consciência, ainda que não conhecendo Deus, e eles não tinham isso como bons olhos. Eles não tinham isso como bons olhos. Diante dos olhos dele, dos gentios, de muitos gentios lá dos coríntios, isso não era bom. Entendeu? Então o apóstolo Paulo ele está escrevendo a carta, expondo os pecados da igreja, corrigindo para que a obra dele não se perdesse. E esse era apenas um dos casos graves da igreja de Coríntios. Compreendeu? Páscoa, asmos. Se você olhar atentamente para essa carta, você vai ver que Paulo estabelece uma linha do tempo profética dentro dessa carta e ele sempre vai levar o assunto para a escatologia, ainda que tratando de assuntos literais do nosso dia a dia. Ele está corrigindo a igreja com as festas, as quais não são estudadas pela maioria das igrejas hoje. Eles apenas falam se cumpriu em Cristo. Tem gente que não sabe nem mencionar o nome das 7 festas, o que não é grande coisa. Apenas saber mencionar os nomes, ou apenas saber os nomes e as datas. Não, você tem que saber muito bem o que era feito, basicamente o que era feito, e até profundamente você deveria saber, porque é baseado na liturgia dessas festas no modelo da Antiga Aliança que a gente consegue entender a escatologia do futuro. A lei não servia de aio somente para conduzir a gente a Cristo. Embora Paulo fala que a lei serviu de aio, em Gálatas, olha só que difícil o assunto, né? Paulo fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio, mas no sentido da praticidade das festas. No sentido de você achar que você está debaixo do pecado e precisa de sacrifícios de animais e de um templo para você ser conduzido pela verdade. Nesse caso, Cristo teria vindo em vão. Mas a lei de Deus não consiste só em festas, em literalidades, como se praticar, em sacrifícios, em primícias. A lei de Deus, num todo, ela revela coisas escatológicas. Então nós precisamos da lei para apontar, porque ela aponta para as coisas escatológicas. Nesse sentido, nós precisamos da lei ainda. Tanto é que Paulo, às vezes nas suas cartas, principalmente assim Romanos, ele pega textos dos profetas, dos salmos, e ele chama isso de lei. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado para não misturar as coisas que Paulo fala, porque realmente essas questões do Senhor, elas são complexas. Por isso que às vezes parece que Paulo está a favor da lei, às vezes parece que ele está contra a lei, porque a palavra lei é usada para um monte de coisas. Tudo se resume em lei da Antiga Aliança e lei da Nova. Tudo bem, tá certo. Tudo se resume assim, se for bem resumido mesmo. Mas porque as pessoas leem e entendem aspectos errados da lei, acha que não precisa estudar festas, não precisa estudar datas, não precisa estudar as palavras dos profetas. E aí é impossível você entender o que Paulo está falando na carta. Quando ele fala de primícias, de ressurreição,
de dia da redenção, ele está usando tudo as festas aí. E Deus escondeu coisas profundas lá na lei, que nós precisamos até de porções dos profetas para entender o livro do Apocalipse. Ou seja, a lei ainda está nos instruindo. Agora, a prática, o modo de viver, isso muda. Nós não estamos mais debaixo de datas literais, no sentido da antiga aliança, entendeu? Não estamos mais. Porque não tem templo. Para praticar as festas no modelo da antiga aliança, precisa de templo, de um sacerdócio levítico, precisa de tudo aquilo. E aí, infelizmente, nós temos hoje os judeus messiânicos, que ao contrário da igreja dos gentios, eles olham para todas essas coisas, mas aí eles querem inventar um novo modelo para as coisas. É um modelo de prática. Isso eu estou falando da igreja no geral, irmãos. A carta trata de tudo isso. É um modelo de prática que você olha para esse modelo, os quais eles querem fazer, e não é nem a antiga aliança e nem a nova. Porque a nova aliança você pratica as festas, a Torá, a lei, você pratica na realidade, no seu modo de viver. Ainda que nós temos que olhar para as datas para entender coisas futuras, vocês sabem, né? As trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos, essas 3 festas ainda estão para se cumprir. Precisamos das datas, de alguns detalhes, mas para praticar no modelo que estava escrito, não tem nem como praticar, porque nós precisaríamos estar debaixo da antiga aliança. E aí os judeus, eles eliminam os sacrifícios literais, os judeus messiânicos, eles eliminam os sacrifícios literais, e aí eles pegam alguns aspectos da festa literal, que não seja sacrifício, derramamento de sangue de animal, e eles misturam com um modo que eles criaram para si. Entendeu? Por exemplo, na festa das cabanas, eles pegam frutas, sei lá, legumes, fazem um banquete, colocam tendas do lado de fora, e eles acham que eles estão cumprindo a Torá. Só para se diferenciar da igreja dos gentios. Eles acham que é isso, irmãos. E se isso fosse verdade, todos nós teríamos que ser excluídos. Porque no mês 7, dia 10, tem que ter um dia de reunião, um dia de Shabat, um dia que não pode fazer trabalho algum e você tem que afligir a sua alma, mês 7, dia 10. E Deus deixou bem claro lá, quem não fizer isso está excluído do povo. Ou seja, quem não faz, supostamente, quem não estaria fazendo o que muitas igrejas dos judeus fazem, deveriam ser excluídos do povo. E não tem para onde eles correr, eles deveriam pregar isso. Só que eles não pregam isso, mas deveriam. Porque é um texto que realmente ele pode ser aplicado para a nova aliança também. Mas nós sabemos como que nós devemos entender esse texto. Vai ter um tempo determinado onde nós vamos entrar na grande tribulação, vai se iniciar a festa das trombetas, por isso que no Apocalipse tem 7 festas, e aí nós vamos ter que realmente humilhar a nossa alma, viver em jejum, não vamos mais trabalhar conforme esse mundo, e nós sabemos aonde isso vai dar, né? Então quem não tiver a vida assim vai ser excluído do povo. Esse é o modo espiritual de se entender a festa, o recado que ela estava dando, e o modo literal de se viver. Para que no dia da expiação, mês 7, dia 10, eu falei aqui coisas do mês 7, dia 1, para que no dia da expiação, mês 7, dia 10, você tenha a redenção da sua alma, que vai se identificar com a vinda do Senhor Jesus. O dia da redenção, que Paulo costuma falar lá em Efésios. E a festa dos tabernáculos fica muito claro para a gente que fala a respeito do milênio. Então, não se vive as festas do Senhor como as igrejas dos judeus estão sugerindo para a gente. E o diabo, irmãos, ele está ali, só arrumando brecha. Começa assim, vamos fazer, é o nosso jeito, nós somos judeus. Começa assim, depois começa a virar lei. Quem não faz está debaixo de pecado. Depois essa lei, irmãos, começa a virar decreto mesmo, e quem não fizer o que eles fazem, não estão vivendo a Torá verdadeira. Ou seja, aí o diabo já arrumou brecha. Aí a sinagoga
de judeus já virou sinagoga de Satanás. E aí eles vão ter que torcer muitos pontos da carta das cartas do apóstolo Paulo para eles poderem manter isso de pé. E já fizeram, muitos deles já fizeram. Compreendeu? E se você não estiver bem direcionado ali nas cartas de Paulo, principalmente Gálatas, Romanos e Coríntios, nesse aspecto, o que acontece? O judaísmo ele é um movimento, assim como o islamismo. O islamismo pode recrutar pessoas de qualquer nação, povo, língua ou nação, para fazer parte do islamismo. Não precisa ter a etnia, não precisa ser um árabe. O judaísmo é a mesma coisa. Tem correntes, né? Eles divergem. Tem o judaísmo que tem que ser mesmo judeu, nascido em Israel, ter a etnia mesmo ali, ter documento para ser considerado judeu e aí praticar o judaísmo proposto por essa linha. Mas no geral, aqui que a gente conhece no Brasil, em outros lugares do mundo, o judaísmo é uma religião. Tem muitos brasileiros de várias cidades do Brasil, de várias regiões, que hoje se dizem judeus, porque eles mudaram o seu modo de viver, deixaram a barba crescer, usam talit, usam kippá, usam até tefilim, e pronto, agora eles fazem parte dessa sinagoga de Satanás. Aí começa a estudar Talmud, e aí muitos, como eu disse, tem várias correntes, muitos começam a abandonar as coisas do Novo Testamento. Outros ainda usam as cartas de Paulo, são judeus messiânicos. Outros já não se consideram mais judeus messiânicos, porque eles acabam apostatando. E olha só, um dia eram evangélicos, um dia eram, cristãos. E aí a pessoa está aqui, no meio das igrejas dos gentios. Você sabe, a igreja está em decadência, cada vez mais cai, e chega uma hora que a pessoa fica enjoada, saturada das coisas do evangelho, e ela quer procurar um novo estilo de vida. E aí ela encontra um novo estilo de vida no judaísmo. Ela acha que ela encontrou agora a verdade. Não é assim que acontece? Lembra que Paulo fala de todo ventre de doutrina? Quando o apóstolo Paulo fala de todo ventre de doutrina, as pessoas são levadas de um vento para o outro. O Espírito Santo estava profetizando algo em cima das palavras do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo já via essas coisas acontecendo no tempo dele, só que não na mesma proporção do nosso tempo. Hoje, quantas religiões e igrejas existem usando o nome do Senhor e a Bíblia? E aí as pessoas acabam sendo levadas de um vento para o outro em uma velocidade, em um número maior e em uma velocidade bem maior. Então a pessoa, ela às vezes é testemunha de Jeová e migra para a igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica, ela pula em várias. Aí, você sabe, né? De um para o outro. Não tem fim isso. Tem pessoas que ficam em uma só. Aí ela pode achar que não está indo de um vento de doutrina para o outro, mas ela parou em um vento. E um vento na palavra de Deus, nesse contexto, são doutrinas. Te leva para um lado e para o outro. Mas tem pessoas que param em uma só e acha que por isso fez o bem. Ela acha que ela não está inserida naquele contexto. Mas às vezes ela parou numa igreja totalmente desviada da verdade de Deus. Parcialmente ou totalmente. Aí depende. E aí o apóstolo Paulo explica o porquê. Em Efésios ele explica o porquê isso acontece. E o que deveria ser feito para não acontecer. Como eu falei para vocês, já expliquei tudo isso para vocês na playlist do Episcopado. E falei várias vezes até, né? E aí o apóstolo Paulo escreve isso e o Espírito Santo já estava mostrando isso para a gente hoje. Que para você não ser levado de um vento de doutrina para o outro e não ficar perdido, você precisa estudar a palavra de Deus. E tem coisas que Deus deixou ali nas cartas do apóstolo Paulo que só vai saber entender e passar a mensagem só quem estuda e gasta muito tempo estudando. Então, veja bem, uma igreja daquela, o apóstolo Paulo estava fazendo de tudo para corrigir e não perder o seu trabalho. Porque para os Gálatas, o apóstolo Paulo chega até a falar que ele acha que ele trabalhou em vão. Olha só. Ele pode ter trabalhado em vão para aquela igreja.
Mas não, o que ele sofreu e a carta que ele escreveu não foi em vão, porque nós usamos dessa carta maravilhosa hoje. Para os Tessalonicenses, Paulo fala também que tentou ir ter com eles, mas Satanás impediu. Olha só, é a obra do Senhor, mas Satanás impediu o apóstolo Paulo de ir lá. Não uma vez, mas acho que uma ou duas vezes. E Deus permitiu, porque Deus queria que essas coisas fossem registradas, que o apóstolo Paulo sofresse pelas igrejas, até mesmo para testemunhar para o céu até que ponto iria a decisão do apóstolo Paulo em sofrer pelo evangelho. É baseado nisso que o apóstolo Paulo fala que nós somos espetáculos para este mundo e que ele foi escolhido para revelar as coisas do Senhor, baseado nesse entendimento. E o apóstolo Paulo fala que os anjos do Senhor, eles aprendem quando eles olham para a multiforme sabedoria de Deus derramada na igreja. Os anjos aprendem. Não aprendem porque a gente fala uma palavra e eles não sabiam como interpretar. Não é assim. Eles aprendem quando eles testemunham coisas. O apóstolo Paulo estava mostrando, Deus estava mostrando para os anjos até que ponto Daniel iria, por exemplo. Daniel iria para obedecer a Deus. Os anjos não sabiam o que ia acontecer. Só Deus sabia. Mesma coisa com o apóstolo Paulo. Até que ponto ele vai suportar isso? Deus sabia, os anjos sabiam que Deus poderia intervir várias coisas ali. Impedir Satanás de impedir a obra, ou dar mais poderes miraculosos para o apóstolo Paulo, porque chega uma hora que parece que ele não faz mais sinais e prodígios. Deus poderia diminuir o sofrimento do apóstolo Paulo, mas se ele não tem essas aflições, não fica testemunhado para o mundo até que ponto ele estava disposto a ir pelo Senhor. E Paulo já deixou bem claro que ele estava disposto a ir até a morte. E assim ele iria sofrendo, iria buscando respostas no livro da lei para manifestar para a igreja e para que hoje a gente tivesse acesso a essas cartas. Não para você torcer elas em prol da sua igreja. Não para que esses pastores torcessem as cartas para pegar pontos dela e sustentar a sua religião, mas para que a gente pudesse entender a vontade do Senhor. Então, por que a igreja estava rachada? Percebe? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E o quarto grupo, o grupo espiritual, falava, vocês seguem só homem. Meu Deus do céu, que carnal vocês são. Nós somos de Cristo. Esse grupo foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Porque quando esse grupo fala, nós somos de Cristo, nesse contexto, eles querem dizer que eles não precisam servir e obedecer a Paulo, nem a Apolo e nem Pedro. Eles não estão debaixo de autoridade humana. Eles são somente de Cristo. Não tem um grupo assim hoje? Não tem vários grupos assim? Quantas pessoas você escuta falar, irmãos? Eu não sigo o que Paulo falou, eu sigo o que Jesus falou, principalmente quando você fecha elas ali, empurra na parede. Fala, não, se Jesus está contra Paulo e Paulo contra Jesus, eu fico com Jesus. Era igualzinho estava acontecendo na igreja de Coríntios. Igualzinho acontece hoje. Cada pregador desse representa um ponto. Mas na igreja de Coríntios, que eu quero falar para vocês, era o seguinte. Talvez vocês não saibam, mas lá na igreja de Coríntios não tinha só gentios incircuncisos que entraram para fazer parte da nova aliança diretamente. Não tinha. Na igreja de Coríntios tinha muitos gentios circuncidados na carne, que faziam parte da primeira aliança. Você pode falar isso para alguma pessoa, na verdade para a maioria, e elas vão sentir um choque. Ela fala, mas que história é essa? Não, irmãos, não é história nenhuma. Isso está escrito. É você que não consegue ver. Mas veja bem, isso justifica o porquê uns falavam eu sou de Pedro. Porque Pedro, ele pregou primeiramente para os gentios, mas Deus não separou ele para pregar para os gentios.
Deus separou Pedro para pregar diretamente, o foco do seu ministério era para a circuncisão, para trazer na mente dos circuncidados, principalmente judeus, quem era Jesus, o que eram as festas e que eles tinham que se unir com a casa de Israel e entender o motivo daquilo. E esse tempo, Deus não retirou a antiga aliança de uma vez. Nesse tempo, ele teve que deixar a antiga aliança para servir de tempo de transição. Senão Deus iria dar um golpe na cabeça das pessoas. Cada um precisava de um tempo para compreender o que estava acontecendo. Então, nesse caso aqui, nossa, eu teria que gastar um certo tempo para provar isso para vocês. Mas eu vou gastar aqui só mais alguns minutos para fechar esse pensamento. Você precisa compreender o que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo. Aí, cada vez que você for ler as cartas, você vai ler ela com olhos mais abertos, com ouvidos mais atentos. E aí você vai poder entender melhor ainda como agir no nosso tempo aqui. Porque quando Deus planejava todas aquelas coisas ali no tempo dos apóstolos, ele pensava no nosso tempo. Pensava em provar os nossos corações e tudo isso. Foi tudo plano do Senhor. Então, você vai ver em 1 Coríntios 7, por exemplo, veja aqui o que eu falei aqui agora, da igreja estar rachada em 4 grupos. Está lá em 1 Coríntios 3 ou 4. E lá em 1 Coríntios 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim para a igreja dos gentios. Cada um fique conforme foi chamado. E aí ele cita uma frase assim. Aquele que foi chamado circuncidado, aquele que foi chamado incircuncidado, não se circuncide. E aquele que foi chamado estando circuncidado, não desfaça a circuncisão. E aí, eu quero ver alguém explicar isso sem entender tudo isso que eu estou falando. Primeiro, ele está falando para a igreja dos gentios. Como que ele vai falar dessa maneira, aquele que foi chamado estando circuncidado? Circuncisão não é só cortar aquela pelinha do pênis. Não é. A circuncisão envolve esse ato de fé, é uma fé da antiga aliança, mas é um ato de fé ainda. Esse ato de fé, ou seja, vou entrar em comunhão com o Senhor, mas aí você entra em toda a liturgia da antiga aliança. Ou seja, vai passar pelas 7 festas. Senão você não tem circuncisão coisa nenhuma. E tem que obedecer o que está escrito. Tanto é que tinha muitos judeus circuncidados na carne, mas eles, com essa circuncisão na carne, achavam que estavam em aliança com Deus. Mas eles não obedeciam, nem as coisas da antiga aliança. As suas primícias não eram entregues corretamente, eles eram roubadores, eles pecavam confiando nos sacrifícios, tudo contrário à lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele fala isso em Romanos, que a circuncisão desses se torna em incircuncisão. E os próprios gentios que tiveram a lei de Deus no coração, que eram incircuncisos, poderiam julgar eles. De maneira que os gentios incircuncisos iriam ser reputados por circunciso, mas no coração. E os judeus circuncidados na carne iriam ser julgados pelos gentios da nova aliança e sendo reputados como incircuncisos no coração. Porque aí Paulo explica, né? Tem que juntar todos os textos. Então, para a igreja de Coríntios não faria sentido Paulo citar isso se não tivesse gentios circuncidados na carne. E de fato tinha. E aí eu pergunto, como que você vai desfazer uma circuncisão? Não tem como desfazer isso. A não ser que você entenda o que está na mente de Paulo. Desfazer a circuncisão é você parar de praticar as festas em um templo literal, com aquelas questões literais. E Paulo falou, deixou bem claro, até mesmo para os que aceitaram a fé. Se você foi chamado circuncidado, não desfaça. Em outras palavras, não deixe de entregar suas primícias, de dar o seu testemunho, de fazer tudo o que a antiga aliança te pede e você tem que fazer de testemunho para o povo. É isso que Paulo sugeriu para a igreja de Coríntios. Para os que foram chamados circuncidados, mesmo na fé e conhecendo toda a espiritualidade do assunto, para testemunho, eles não poderiam abandonar essa prática, porque eles não conseguiriam mais pregar a Cristo se eles abandonassem. Por isso que Paulo rapava a cabeça,
Paulo fazia tudo o que estava na lei, mesmo sendo um pregador da nova aliança para os gentios, mestre dos gentios, ele não parava de fazer nada. E esses textos são usados, são pincelados pela seita judaica para falar que Paulo nunca era contra a lei, então nós temos que olhar o que Paulo falava e fazer igual Paulo, como se nós tivéssemos que fazer as coisas da antiga aliança. Irmãos, não tem nem como, não tem nem templo, não tem sacerdócio levítico, e nem que se tivesse nós não poderíamos fazer, porque nós não fomos chamados na circuncisão. E aqueles que estavam incircuncisos, jamais era para se circuncidar, senão era como se você estivesse invalidando a obra de Cristo. Se entrar na circuncisão significa ir para a Páscoa, para a Asma, para a primícia, a Pentecoste, levar os seus frutos da terra como dízimos para Deus. Para isso, você receber o que a lei de Deus te falava, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá, e receber a justificação, aspas, uma vez por ano, então Cristo veio morrer para quê? É esse o ensino do apóstolo Paulo o tempo todo. E ele falou isso para a igreja de Coríntios. Por isso que muitos falavam, eu sou de Pedro. Eles estavam inclinados, irmãos, a voltar para o judaísmo. Você vê aspectos disso dentro da carta, da própria carta de Coríntios. Por isso que o grupo falava, eu sou de Pedro. Porque Pedro era ministério da circuncisão. E outros de Paulo. Não, eu sou do ministério da nova aliança. A lei não serve para nada. E Paulo fala muitas vezes que a lei tem serventia. E outros falavam, eu sou de Apolo. Eu gosto de pregador fervoroso, de pregador que convence publicamente, cheio do Espírito de Deus, que não fica falando nem de uma coisa nem de outra. Irmãos, o apóstolo Apolo, ele era o que era o que estava escrito, homem poderoso nas Escrituras, cheio do Espírito Santo, fervoroso. Tudo isso ele era. Agora, por que ele não escreveu nenhuma carta? Ele poderia escrever. Apolo não era mestre como era Paulo, irmãos. Apolo não tinha tanto conhecimento como tinha Paulo. Então a obra de Apolo ficou lá, naquele tempo. A obra de Paulo ficou para todas as eras. Está aí a diferença entre um e outro. E mesmo assim, Paulo, ele repreende essa igreja, esse grupo carnal de divisão, e principalmente os que falavam que eram de Cristo. Porque nesse contexto eles estavam falando que não seguia homem nenhum. Não seguia nem Pedro, nem Apolo, nem Paulo, eles seguem Cristo. E Paulo repreendeu esse grupo. Porque o certo era falar o que Paulo falou. Alguém morreu por vocês crucificado? Paulo morreu crucificado por vocês? Quem que é Paulo e quem que é Apolo? Aí Paulo tira Pedro da explicação e fala quem que é Paulo e quem que é Apolo. São servos que precisam do mesmo sacrifício do Senhor e que trabalham aqui a favor de vocês. Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo está falando, eu plantei, Apolo veio e regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Todos eram um. Por isso que Paulo fala da Santa Ceia, que todos nós somos um só pão. Por isso que Paulo explica que num corpo há muitos membros. Ele vai explicando. Pode ver, esse assunto de Paulo e de Pedro e de Apolo está no capítulo 3, se eu não estiver enganado, ou no 4. Mas quando chegar lá no capítulo 6, eu vou verificar isso porque eu estou falando de cabeça, Paulo chama o assunto de volta, como se ele não tivesse abandonado o assunto. Ele fala, irmãos, essas coisas eu escrevi figuradamente a respeito de mim e Apolo, para que ninguém ultrapasse o que está escrito. Ou seja, muitos textos depois, parece até que Paulo tinha esquecido esse assunto, ele mostra que ele estava com esse assunto na mente ainda. É assim que você tem que ler Coríntios, não dividido por capítulos, mas por perícopes, por assuntos. Entendeu como você deve estudar qualquer carta? Até as pequenas você deve estudar assim, mas principalmente as grandes. E aí a divisão carnal
que se encontrava dentro da igreja de Coríntios se refere a isso, irmãos. Não somente ao que a gente imagina aqui com o nosso pensamento, que eram apenas irmãos que gostavam de Paulo porque Paulo pregava mais, ou porque Paulo pregava, era profundo, mas ele não era fervoroso de espírito, e sim Apolo que era, ou porque na verdade Pedro era o fundador e Paulo, as pessoas desconfiavam que ele era apóstolo de verdade. Não era essa a questão. A questão era antiga aliança e nova aliança. A questão principal da divisão, da igreja rachar em 4 grupos. Veja, a igreja quebrou, estava quebrada em 4 grupos, irmãos. Isso Paulo falou, vocês são carnais. Mas ele não vai mandar cada um sair de uma igreja e ir para outra. Senão o carnal seria o apóstolo Paulo. É a obra dele. Não tinha variedades de igrejas. E não faria muita diferença se tivesse, né? Porque hoje tem variedades de igreja, mas é uma pior que a outra. Então nem vale tanto assim você sair de uma e ir para outra. Você vai ter que saber discernir o seu caso pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Se vier alguém para você usando algum texto falando sai dessa igreja e vai para outra, certamente essa pessoa vai estar errada. Se vier alguém para você falando você não pode abandonar a sua igreja, porque Paulo não mandou os coríntios abandonar a igreja dos coríntios, a pior igreja da época. Você tem que ficar na sua igreja e fazer a diferença lá. Essa pessoa vai estar mais errada ainda, porque ela está usando as cartas do apóstolo Paulo de maneira indevida. Em primeiro lugar, a comunhão pela verdade, a unidade com Deus. Se não houver a comunhão com a verdade da palavra e a unidade com Deus, não há comunhão dentro de um corpo e não haverá unidade. Sempre haverá brigas e intrigas dentro desse ministério. É pastor contra evangelista, é pastor contra pastor, é um contra o outro. A igreja racha, quebra, se faz, se desfaz, sai de um lugar, vai para o outro, se refaz, se renova. Isso é obra do homem, não é obra do Espírito. Então a importância que nós temos, sim, de estudar as cartas, cada um de nós. Por isso que os maridos devem estudar para ensinar suas mulheres. E sim, vai ter homens mais entendidos do que esses maridos. Por isso que Deus faz a gente se conectar para que você tenha alcance a uma boa palavra. Esse é o interesse do Senhor. Você vê que difere um pouco daquela época. Nós não temos mais líderes como Paulo, Apolo, Pedro. Não temos. Para a gente ficar ali bem submisso. Não tem homens assim. Então, nós temos que tentar entender o propósito do Senhor através do modelo bíblico que nós temos. A igreja obedece? Não obedece. Por que a igreja quer que a gente obedeça o congregar, o modelo, sabe? Vai para a igreja tomar Santa Ceia e vai fazer isso e aquilo, coisas que estão escritas. Se elas não obedecem um modelo que foi dado pelo episcopado, Paulo, Pedro, Tiago, João, elas não obedecem. Pode olhar, não obedecem. Nem na questão de línguas, nem na questão de dízimo, nem na questão de liturgia, nem na questão de liturgia, eu digo, como as pessoas vão crescendo dentro da igreja, não obedecem. Nem na questão de homem como cabeça, mulher como corpo, não obedecem quase nada. Mas elas querem cobrar de você a obediência de ir para a igreja e dar o dízimo. Entendeu? Esse é o propósito de você estar ouvindo as cartas, estudando, procurando entender qual é a palavra do Senhor. Ouve uma mensagem muito boa, mas tenta ver se dentro daquela mensagem não tem espinhos. Para você não comer o peixe e se engasgar com o espinho. Tá bom? Então, irmãos, é um estudo assim básico da igreja de Coríntios, mas que ajuda a gente a entender coisas avançadas até. É claro, eu fiquei devendo um monte de explicação aqui, né? Com certeza. Sem um papel aqui, sem nada anotado, né? A gente fica devendo um monte de coisa. Mas você pode olhar lá em Atos 14, Atos 15, Atos 16, 17 e 18.
Nos primeiros textos, vocês vão perceber que quando Paulo entrava nas sinagogas dos judeus no dia de sábado, quem é que estava lá? Olha aqui eu provando o que eu falei para vocês, que eu gosto de provar pela palavra as coisas que eu falo. Ele convencia não só judeus, ele convencia, na verdade, mais gentios do que judeus. Tinha uma multidão de gentios dentro das sinagogas. E você acha que nenhum deles estavam circuncidados? Isso é improvável. Pode ser que nem todos estavam circuncidados, eles estavam ouvindo a palavra ali para ver se aceitavam o Deus de Israel. Tanto judeus como gentios, ali. Era um culto só, Moisés que era pregado, não era Jesus. Isso Tiago fala, que Moisés estava sendo pregado em todos os lugares. E aí, após entrar apóstolo Paulo e Barnabé, as pessoas, o Espírito Santo abria a mente deles e muitos deles, que eram obedientes e por isso tinham a mente aberta, entendiam o propósito e ficavam do lado de Paulo e criavam um ciúme terrível nos líderes da sinagoga. E se cumpria o que Paulo falou, que Deus iria pôr ciúmes entre os judeus, já que no livro da lei já estava profetizado que Israel colocaria ciúmes em Deus com os deuses, Deus também escolheria um povo que não é povo e uma nação louca para provocar ciúmes neles. E aí era provocando ciúmes, Deus estava provocando ciúmes. E os judeus ficavam enfurecidos, queriam matar Paulo. Por quê? Porque uma multidão de gentios e gregos criam em Paulo e eles estavam dentro da sinagoga. Então veja que eles foram chamados estando circuncidados. Não era para desfazer a circuncisão. Outros foram chamados incircuncisos, na verdade a maioria. Então tinha gentios, tem dois tipos de gentios na palavra. Tem os gentios da casa de Israel, que era, ou se estava ali na sinagoga era circuncidado, e tinha os gentios que não fazia parte da dispersão. Tinha os gentios comum, gentil, qualquer outra nação, que não era circuncidado. Mas aí, para manter o equilíbrio das coisas, o circuncidado não poderia abandonar a circuncisão, porque ele iria promover um escândalo dentro da sua família, ou com seus filhos, ou com a esposa, mesmo entendendo a realidade. Eles teriam que viver a nova aliança, mas ainda assim fazendo o que faziam antes. Não é o caso dos gentios incircuncisos, porque seria como se retroceder para a antiga aliança. Agora, se uma pessoa foi chamada por Deus, circuncidada, e depois entrou o apóstolo Paulo para trazer a palavra da verdade, explicar o que é circuncisão e incircuncisão e a realidade das coisas, fazer a antiga aliança e a nova convergir em Cristo, e essa pessoa não tivesse família, essa pessoa não precisasse viver assim, ela poderia deixar tudo e viver como se vive plenamente na nova aliança. Até, irmãos, aquele que foi chamado estando circuncidado, até esse teria que viver no modelo da antiga aliança, se não quisesse anular a obra de Cristo. Então Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Mas depois que ele vem e chama, aí ele já começa a levar em conta. Todas essas coisas estão na palavra para a gente. Por isso que o apóstolo Paulo pôde falar dessa maneira para a igreja dos Coríntios. Se você foi chamado estando circuncidado, não se circuncide. Não deixe a circuncisão. E se foi chamado estando incircuncidado, não se incircuncide. Lá em 1 Coríntios 10, se eu não estiver enganado, Paulo fala que muitos dos gentios ali eram da casa de Israel. Ele fala isso pra gente. Ele deixa entender isso. Então tem coisas dentro da carta de Coríntios que a gente não sabia. A gente não parava para prestar atenção naquilo. Mas Paulo está tratando disso. Isso justifica a carnalidade dividida da igreja, dividida em 4 grupos. Entre esses, Paulo e Pedro. Circuncisão e incircuncisão. Era por isso. E aí, soma isso com o capítulo 7, fica mais provado. E aí tem outras cartas que quando você olha para Paulo falando do assunto da circuncisão, aí você entende mesmo que realmente havia muitos gentios debaixo da antiga aliança. É assim que se entende a carta, as cartas de Paulo.
E aí muitos textos que Paulo fala, que são difíceis de se compreender, e que geralmente são abandonados por ser difícil de se compreender, ele se compreende quando você entende a transição das alianças, o que estava acontecendo de fato naquela época. E essas coisas não se encontram em livros históricos, e dificilmente você vai encontrar isso nos pais da igreja. Senão, as pessoas já saberiam, né? Eles estudam muito mais os pais da igreja do que a própria Bíblia. Já teria alguém falando isso. Essas informações, elas se encontram mais claramente para a gente nas próprias cartas do apóstolo Paulo, que quando você usa a cabeça de verdade, você vai perceber que eles sim são os pais da igreja. O que o povo chama de pais da igreja, na verdade esses são os filhos dos filhos. Os verdadeiros pais da igreja são os apóstolos. Esses que deveriam ser estudados com toda a força. Agora, se você gosta de estudar história e quer entender o que aconteceu na era da igreja, tudo bem, pode estudar, transmitir o conhecimento, mas tem que tomar cuidado ao transmitir o conhecimento. Então, até essa expressão, os pais da igreja, ela já foi fundada de maneira errada, porque teria que ser os filhos dos filhos da igreja. Nem poderia ser chamado os filhos dos pais da igreja, porque teria que estar muito próximo aos apóstolos. Alguns poderiam ser chamados os filhos dos pais da igreja, outros os netos, né? Os netos dos pais da igreja. E é assim, basicamente isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e mais pra frente eu vou tentar um estudo mais didático, organizado pra gente, visando essa carta, a segunda carta, as demais cartas, pontos dos Atos dos Apóstolos e vendo o que a gente pode tirar pra gente na prática de vida de hoje. Porque se não estudar as cartas de Paulo e não trouxer os ensinos para a prática de vida de hoje, eles ficam um pouco sem sentido. Fica só uma transmissão de conhecimento, que na verdade não traz coisas para a nossa vida prática e tem que ser transmitido para a nossa vida prática. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter escutado até aqui, tá bom? Deus abençoe, então. Fiquem na paz.